Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Espero que vocês estejam muito felizes. Eu estou muito feliz. Se você ainda não viu o último vídeo que eu postei, vai lá e assiste também. Deixa o like ou compartilha se fizer sentido para você. E bora lá! Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje porque ultimamente eu tenho refletido muito sobre essa vida nossa. Porque nessa vida tão corrida, cheia de rotina, nós enchemos nossa cabeça com informações desse mundo que acaba distraindo a gente de Deus. Então a gente precisa lembrar que Jesus, o próprio Deus, veio aqui entre os homens e viveu uma vida perfeita, e ele resumiu os 10 mandamentos em dois mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então tá na hora da gente colocar o mais importante em primeiro lugar, porque se Jesus falou disso como o mais importante, é o que nós devemos fazer: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes você se pergunta: por que eu tenho que amar a Deus? Qual é o motivo para mim amar a Deus? E cara, na real, não é errado você ter essas dúvidas. Você precisa ter perguntas sobre a vida, sobre quem Deus é, sobre o porquê que as coisas são do jeito que são. Nós precisamos ter essas dúvidas, e é muito saudável isso, porque quando nós temos dúvidas, nós vamos atrás das respostas, e as respostas quem tem é só Deus. Então nessa busca nós encontraremos Deus ali no caminho. Então tenha dúvidas mesmo, faça perguntas, e a pergunta agora é: por que eu tenho que amar a Deus? Se a gente for parar para falar motivos para amar a Deus aqui, a gente vai ficar por horas e horas e horas, porque Deus é maravilhoso e a gente não teria palavras suficientes para dar motivos para amar a Deus. Mas o que nós precisamos ter em mente é: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus é infinito, é eterno, não tem começo, não tem fim, porque Deus é amor, isso é quem Ele é, faz parte da natureza dele. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Agora, como amar a Deus é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer. Como amar a Deus? O que eu tenho que fazer para amar a Deus de verdade? Quando nós falamos de Deus para alguém, normalmente o que a gente escuta é: não, cara, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus e eu tenho fé e amém. Isso é muito bom, isso é uma bênção, isso é muito importante. Só que a pergunta que nós devemos fazer é: será se eu conheço a Deus? Será se eu tenho uma revelação pessoal de quem Deus é? Será se eu busquei no meu quarto um relacionamento com Deus e através disso eu tenho uma revelação de quem Ele é? Porque só é possível amar a Deus se a gente conhecer quem Ele é. Não tem como amar uma pessoa apenas sabendo que ela existe. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Então o que nós devemos fazer é isso: buscar a Deus. Entra para o seu quarto, vai orar, busque a Deus, seja sincero, fala: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero descobrir o seu amor por mim, eu quero entender que eu sou amado. Quando a gente busca a Deus, a gente entende o quanto nós somos amados. E esse amor por nós, ele enche o nosso coração e a gente automaticamente começa a amar a Deus. Como eu sei que eu estou amando a Deus? João vai dizer que é impossível amar a Deus e não amar o próximo. Mas cara, você acabou de falar que não tem como amar alguém apenas sabendo que ela existe. É verdade, não tem como amar uma pessoa lá na China que você nem conhece, que você apenas sabe que existe. Não tem como você amar essa pessoa porque você não conhece ela. Agora, se nós entendemos que nós fomos amados, nós também entendemos que toda a terra é amada por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando você pensa em alguém, você não a ama porque você conhece, mas você ama porque Deus amou ela como amou você. Esse é o amor de Deus. O amor de um pai que cuida dos seus filhos, o amor de um rei que chama um mendigo para um banquete. É um amor que odeia o pecado, mas ele ama o nosso coração. É um amor de Deus que enviou seu filho para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. É por essa razão que nós vivemos, porque nós acreditamos que Deus nos amou primeiro. Quando a gente vai ler Atos ali, a gente percebe que os discípulos, eles se moviam nisso. Eles sabiam que eles eram amados por Deus, porque eles viveram com o Messias. Eles viram o Messias fazer tudo que ele fez e ao final a morte não segurou e ele disse que voltaria. Então eles entendiam que isso era o amor de Deus, o amor de alguém que deu a vida pelos seus amigos. Quando nós entendemos que nós somos filhos amados por Deus,
acolhidos pelo Pai. É impossível viver debaixo desse amor sem amar a Deus. Cara, esses dias eu li a Bíblia inteira em 30 dias. Eu fiz esse propósito. Foi muito difícil, mas deu certo. Eu li muitos capítulos, nem sei quantos, mas 30 dias a Bíblia inteira. Se você for na Bíblia e ler o primeiro capítulo e o último capítulo, você vai entender que muitas coisas acontecem ali no meio. E quando eu li aquilo ali tudo, eu cheguei no final e o começo ainda estava tão fresco na minha cabeça, eu entendi que tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja desde o princípio é ter relacionamento com nós. Às vezes nós vivemos tão dispersos com o mundo, a gente se distrai porque a gente esquece que Deus nos ama. Mas quando a gente entende esse amor, a gente percebe que nós somos a noiva. E Jesus voltará para se casar com uma noiva apaixonada, não uma noiva distraída. Nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos conhecer quem Ele é. Não porque nós ouvimos de alguém, mas porque nós temos um relacionamento. Busque isso, cara. Busque isso. Essa é a razão do nosso viver. Ter relacionamento com Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Jesus vai dizer que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Então, cara, mergulhe na palavra, mergulhe em oração, mergulhe em quem Deus é, seja sincero com Deus, abra o seu coração, abra a sua mente para entender que você é amado. Deus quer ter um relacionamento com você. Ame a Deus sobre todas as coisas. Assim você amará também o seu próximo. A nossa vida fará muito sentido, porque é para isso que nós vivemos. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém. Se inscreva aí no canal. Eu sou novo nisso, então você já sabe o que você tem que fazer. Fique com Deus. Tamo junto.